Olá, tudo bem? Que tipo de pessoa você é? Espiritual ou carnal? Paulo, falando à igreja de Corinto, ele cita três tipos de pessoa: natural, carnal e espiritual. O natural é aquele que não teve a habitação do Espírito Santo ainda, não foi tocado pelo Espírito, então o seu espírito, ele não se conecta ao Espírito de Deus. Então ele vive por seus instintos. O carnal, diferentemente do natural, é alguém que já recebeu o Espírito de Deus na sua vida, já entregou a sua vida a Cristo, já confessou Jesus como seu Salvador, mas ainda vive guiado pela sua alma. E o que é a alma? A alma é a sede dos pensamentos, emoções e desejos. Então ele vive a partir desse pensamento corrompido pelo pecado, ele vive pelas suas emoções, nessa gangorra de estabilidade emocional, e ele vive também para satisfazer as suas vontades. Adão, quando foi enganado pela serpente, ele foi satisfazer um desejo, ele queria comer aquele fruto e ele foi enganado por causa do seu desejo. Desobedeceu a Deus para satisfazer o seu desejo. Essa é uma imagem do homem carnal ou almático. Quais são as características dele? Ele não compreende as coisas espirituais. Adão não compreendeu porque Deus falou: no dia que você comer, você vai morrer. Ele não estava falando de uma morte física, mas Deus estava falando de uma separação espiritual, um rompimento. Então ele não compreendeu porque ele estava inclinado a desobedecer a Deus. E quando ele se inclinou a desobedecer a Deus, automaticamente ele já estava cometendo pecado. E os seus olhos se fecharam para que ele não enxergasse o que Deus, ou não compreendesse o que Deus estava falando quando ele disse: no dia em que comer, vocês morrerão. Então o homem carnal não compreende as coisas espirituais porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Outra característica, ele não prioriza a vontade de Deus, ele prioriza a sua satisfação pessoal, ele busca prazer, conforto e reconhecimento. Então, às vezes, né, para fazer a vontade de Deus, nós vamos ter que renunciar nossas vontades, nossos desejos e ir contra os nossos pensamentos. 3. Essa pessoa almática, ela é sensível às suas emoções. E como eu disse anteriormente, vive nessa gangorra de comportamento a partir das suas emoções. Ele não domina as suas emoções, ele é dominado por elas. 4. Ele julga segundo padrões humanos. Ele não conhece discernir coisas espirituais, então ele não consegue estabelecer na sua vida como regra de fé e prática os padrões divinos. Ele vive apenas pelos padrões humanos. Ele julga as coisas pelos padrões humanos e ele se comporta a partir dos padrões humanos. E os padrões humanos geralmente nos afastam de Deus. Quem é o homem espiritual? O homem espiritual é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não é guiado pela sua alma. Ele não é guiado pelos seus pensamentos, pelas suas emoções e pelos seus desejos. Ele é guiado por um zelo em fazer aquilo que agrada a Deus. Ele é como Jesus que disse: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. As características do homem espiritual são essas. Ele tem discernimento espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. Ele não é como Adão, que facilmente é enganado. Ele consegue, pelo auxílio do Espírito Santo, enxergar que final vai dar aquele pensamento, aquela atitude, aquele comportamento que ele possa tomar. 2, ele tem a mente de Cristo, ele sabe exatamente qual é a vontade de Deus e ele alinha seus pensamentos aos pensamentos de Deus para obedecer, cumprir e fazer aquilo que ele deseja fazer.
3, ele tem uma vida submissa. Ele sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ele alinha suas vontades, seus pensamentos, seus desejos a Deus. Ele é como Jesus, que antes da cruz disse, orando a Deus: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós vemos claramente Jesus tendo uma vontade, mas submetendo essa vontade ao Pai, ao cumprimento do propósito. E o último, ele manifesta o fruto do Espírito. Por quê? Discernindo coisas espirituais, tendo a mente de Cristo, submetendo as suas vontades a Deus, naturalmente, o fruto que ele vai apresentar são as mesmas características de Jesus apresentada em Gálatas, quando ele fala do fruto do Espírito. E por último, naquela lista de características do fruto do Espírito, existe o domínio próprio. Ele é dominado pelo Espírito e automaticamente ele consegue dominar pensamentos, ele consegue dominar emoções e ele consegue dominar desejos. Que tipo de pessoa você é? Almático, carnal ou espiritual? Eu prefiro ser espiritual e essa deve ser a minha busca e deve ser a sua busca. Pense nisso, reflita nisso e que o Espírito Santo te ajude a ser alguém como Cristo é. Que sejamos perfeitos imitadores de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe tudo que você se propuser a fazer.